Centro de Informações do Galo. Você sabe para que existe o SIGA? Como ele funciona? Calma que eu vou te explicar. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. O assunto do vídeo de hoje é muito importante, é um vídeo esclarecedor para você entender efetivamente o que é o SIGA, o que é esse tal SIGA que tanto falam e fazem piada na internet. Eu confesso que até eu, jornalista, vivo disso, cubro o Atlético há muitos anos, não tinha tanta clareza sobre o trabalho do SIGA até segunda-feira desta semana, quando o Atlético promoveu um café da manhã na Arena MRV para alguns jornalistas e lá estava o Rodrigo Weber, que é o chefe do departamento, né? O chefe desse setor de análise do Atlético, que é o SIGA, e a gente pôde, enfim, entender um pouco mais, com mais dados, com mais informações, o trabalho do Centro de Informações do Galo, e por isso eu fiz questão de vir aqui gravar esse vídeo explicando para vocês como ele funciona, repassando um pouco para vocês das informações que o Rodrigo e o Bruno Musi e os representantes do Atlético que lá estavam passaram para a imprensa, porque eu acho isso muito importante para o torcedor entender o que é o departamento, o que ele faz, né, com qual estrutura ele faz o que faz, até para poder cobrar, né, do departamento ou das outras pessoas do clube de uma forma mais sensata, de uma forma mais direcionada, mais embasada, e é esse o meu papel aqui. Bom, vamos lá, antes da gente falar sobre o assunto desse vídeo, aqueles pedidos de sempre, né? Para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like nesse conteúdo porque é muito importante. Peço desculpas mais uma vez pela minha voz, que ainda não tá das melhores. Eu tô recuperando aí de um resfriado, de uma gripe, de uma crise alérgica, sei lá o que foi, mas dá pra gente se comunicar aqui de uma forma ou de outra. Clique no botão hypar caso ele apareça aqui embaixo. Se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição. Tem muito corte legal de assuntos que a gente aborda em live e me ajuda aí espalhando a palavra, beleza? Lembrando que esse conteúdo, como todos os outros do canal do Frossar, é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Lembrem-se, é só para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade, não é para usar dinheiro de obrigação para aposta esportiva e leia o regulamento para entender direitinho como funciona. O oferecimento também de Confiax, nossa parceiraça, que tem seguro para o seu carro, seguro para sua moto, seguro completo, com seguradora de verdade, viu gente? Não é associação, eles trabalham com a menor taxa do mercado, o QR Code está aparecendo na sua tela para você fazer o seu orçamento, e a Confiax tem consórcio também, pode ser um ótimo caminho para você realizar o sonho da casa própria, do seu carro. Entre em contato que você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax. Vamos lá. O que é então o tal SIGA, o tal Centro de Informações do Galo? Em resumo, bem resumido, é o departamento de análise de dados do Atlético. Mas que dados são esses, Frossar? Bom, muitos. E quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Basicamente, é um departamento de tecnologia que respalda ou que fornece dados e informações para o clube, para o departamento de futebol, para a diretoria, para o Vitor, diretor de futebol, para o treinador, em algumas ocasiões, eu vou explicar quais são, para essa galera toda tomar decisões. Então, por exemplo, o exemplo mais claro que a gente teve, ou pelo menos o mais público, né, que ficou mais em evidência para todo mundo, até hoje, da atuação do SIGA, pelo menos na minha opinião, foi a contratação do Gabriel Milito. Eu não sei se vocês lembram, mas na época, eu inclusive estava na Globo, eu publiquei esse documento, eu fui o primeiro a publicar esse documento, inclusive na imprensa esportiva mineira. Foi um documento que vazou, que basicamente mostrava ali em dados, né, em gráficos, em números, em comparações, quanto combinavam o que o Atlético queria, ou o modelo de jogo do Atlético e aquilo que o Milito oferecia como treinador. Então, qual que era o nível da conexão entre a ideologia do Galo e a ideologia do treinador? Isso dá para medir, tá? Por exemplo, o treinador gosta de jogar com linha alta, o Atlético quer um treinador que jogue com linha alta, então isso aqui já é um match, vamos dizer assim, né? Por aí vai. Então, existem formas de você medir esse nível de conexão entre um clube e um treinador, ou um clube e um jogador, por aí vai. Vazou esse documento, a gente publicou, eu na época de Globo Esporte publiquei, eu vou deixar até o link dessa matéria aqui na descrição para quem não teve a oportunidade de ver na época, e ali foi um claro exemplo de trabalho do SIGA,
Então aquilo ali é um relatório completo através de números, estatísticas, estudos que o Siga faz e fornece ao clube. Uma coisa que o Rodrigo Weber deixou muito claro nesse encontro na Arena MRV nessa semana e que eu preciso deixar claro aqui para vocês. O Siga não tem rigorosamente nenhum poder decisório. Não é o Siga quem define, o treinador vai ser o Gabriel Milito. O Siga fornece dados ao clube e com base nesses dados o clube toma as decisões. Ah, Frossar, já aconteceu de o Siga orientar a contratação de um jogador X e o clube optar por contratar um jogador Y? Já aconteceu. O frio dos números ali apontava para um caminho, o Siga deu esse relatório e o clube optou por outro caminho. Isso eles falaram já aconteceu, tá? Já aconteceu de Siga apontar um caminho e o clube seguir esse caminho? Já também. Já aconteceu de Siga falar não vai por esse caminho que os números não apontam que é por aí e o clube ainda assim optar por esse caminho? Já aconteceu também. Isso tudo eu tô falando aqui o que eles disseram, beleza? Não tô tirando nada da minha cabeça e não é nada de apuração em off, porque haviam dezenas de jornalistas nesse encontro e todos eles são testemunhas do que eu tô falando aqui. Então, é um departamento que visa aumentar a eficiência das decisões do clube. Porque os números, os dados, as informações sobre jogadores, sobre treinadores, eles são um elemento a mais para o clube tomar a decisão. Não significa que se o clube tomar as decisões sempre em cima dos números, ele vai só acertar. Porque futebol não é matemática, né? Apenas. Futebol tem várias outras variáveis, mas é um apoio importante para o clube tomar as decisões. Então, esse caso da contratação do Milito foi um caso que a gente pôde ver na prática a atuação do Siga. Mas ela acontece, pessoal, em vários outros pontos envolvendo o futebol do clube. Né? Deixando claro que nesse primeiro momento, ou pelo menos até aqui, a atuação do Siga ela é basicamente restrita ou quase restrita ao futebol profissional masculino, segundo eles, por uma questão de ausência de volume de dados no feminino e na base. Então, por exemplo, um trabalho que o Siga faz, e aí o Rodrigo Weber, que é o chefe da equipe toda do Siga, que tem 14 profissionais, tá? Esse é um número que eles deixaram claro, colocaram pra gente nesse encontro. São 14 pessoas que trabalham no Siga. O chefe é o Rodrigo Weber e o Rodrigo atua principalmente na questão de análise de mercado. Então o Siga ele atua na análise de desempenho do nosso time, na análise de desempenho dos adversários do nosso time. Então o Galo vai jogar contra o São Paulo. O Siga faz um trabalho que ajuda também na avaliação do time do São Paulo. Ronaldinho, meu cachorro, tá acabando com o meu tênis aqui, mas vamos embora. Então, são vários os detalhes do trabalho do Siga, sobre o nosso time, sobre o adversário, sobre treinadores e sobre mercado de transferências, que envolve contratações e vendas. Então, por isso, inclusive, segundo eles, que a atuação do Siga ela é bem menor ou quase zero ainda na base e no feminino, porque você não tem o volume de dados de mercado dos adversários como você tem no profissional. Isso faz todo sentido. Né? O futebol masculino ele é muito mais detalhado por plataformas, que tem mais investimento, etc., do que o futebol de base e o futebol feminino. Beleza? Falando, por exemplo, dessa questão das negociações, dessa questão de mercado que o Rodrigo atua mais diretamente. O Rodrigo, pessoal, é importante a gente deixar claro que esse vídeo não é sobre ele, mas é um profissional capacitado que está nesse mercado há muitos anos, já trabalhou, por exemplo, no Internacional. Ele chegou ao Atlético em 2022. O Siga, esse atual Siga, nasceu em 2021. O Rodrigo chegou ao Atlético em 2022 para substituir o Alessandro Brito, que era o head scout, o chefe de análise do Atlético, que foi para o Botafogo. Está, inclusive, fazendo um grande trabalho lá na equipe carioca. E o Rodrigo Weber veio para substituir o Alessandro. Então, como é que funciona essa atuação do Siga em relação a transferências, né, que é uma parte do trabalho? Por exemplo, o Atlético teve agora nessa janela, não é notícia, não é novidade para ninguém, não é notícia nova, proposta pelo Alisson. A gente não sabe exatamente os detalhes da proposta, mas houve proposta oficial na mesa do Atlético pelo Alisson. O Siga é o departamento que vai ajudar a precificar esse jogador. Com base em quê? Com base em dados, em números. Então, por exemplo, olha, analisando o que paga o mercado, analisando a minutagem do jogador, quantos gols ele fez, quanto tempo ele teve em campo em cada posição, a idade dele, o currículo, o histórico de lesão, tem 1 milhão de dados que o Siga vai reunir e vai levar para a diretoria um número. Olha, de acordo com os dados do Alisson e aquilo que o mercado está pagando para um jogador com esses dados, com essas características, o Alisson a gente entende que vale X.
Significa que o Atlético vai vender o Alisson só por X mais um? Só a partir desse valor? Não. A decisão é do clube. Pode ser que haja uma pressão dos investidores. Não, a gente precisa de dinheiro agora, vende por menos de X porque a gente precisa. Pode acontecer. Pode acontecer do clube falar assim, não, a gente está tranquilo agora e até chegou a proposta de X, mas a gente acha que ele vale X mais 10, vamos segurar. Pode acontecer. O poder decisório não é do SIGA, mas o fornecimento desses dados para que a decisão seja respaldada por informação é do SIGA, beleza? É assim com vendas, é assim com compras. É importante a gente deixar claro, a gente ouve muito o Atlético falar e os dirigentes, os donos falarem de restrição orçamentária. Ou seja, a gente pensa, pô, o Galo tá com pouca grana, o Galo não tá investindo, não tá contratando como já contratou em outras temporadas, beleza. Em tecnologia, isso eles disseram, mais uma vez, uma informação repassada por eles em contato com jornalistas nesta semana, em tecnologia, ninguém no Brasil investe mais do que o Atlético, beleza? Então, o setor de análise de dados do Atlético, que é o SIGA, que eu ainda nem falei aqui toda a atuação dele, ela é bem mais complexa, é o setor que recebe maior investimentos do futebol brasileiro, de acordo com eles próprios. Essa informação saiu da boca do Rodrigo Weber, que é o chefe do departamento. Então, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Botafogo, nem Corinthians, nem ninguém investe hoje mais em tecnologia, em dados, do que o Atlético. Quer outro exemplo da atuação do SIGA? E esse eu achei bem curioso. Ele avalia também detalhes táticos que envolvem o jogo do nosso time. Então o Rodrigo Weber trouxe um exemplo, sem citar qual foi o episódio exatamente, mas ele disse que em dado momento dessa temporada, o SIGA, através de dados, de números, de estatísticas, chegou para o Gabriel Milito, treinador do Atlético, e apontou uma questão defensiva do time do Galo que não estava funcionando. Então eles tinham dados que respaldavam essa análise. Olha, os dados mostram que seu time está fazendo isso aqui errado do ponto de vista defensivo. E o Milito, com base nesses dados, optou, e aí é uma decisão do treinador, o SIGA não é o treinador do time, então o SIGA não vai chegar lá e mudar. Tá dando isso aqui errado na defesa, então vai entrar lá dentro do campo, o Rodrigo vai pegar o zagueiro e mudar de lugar. Tô dando um exemplo aqui, esdrúxulo só como para ilustrar, né? Isso não vai acontecer. Então depende do treinador. Para o trabalho funcionar de uma forma fluida entre comissão técnica e esse departamento de análise, o treinador tem que ter essa cabeça aberta de ouvir e falar, caramba, faz sentido o que vocês estão me dizendo. Vou mudar com base nesses dados. E de acordo com o Rodrigo Weber, desse exemplo que ele deu, que isso efetivamente aconteceu, a gente não sabe o que exatamente era a questão defensiva que não estava dando certo e que eles apontaram através de números que não estava dando certo, mas o Milito ouviu, viu os dados e falou, vocês têm razão, vou mexer. E mudou e corrigiu. Foi uma informação que eles trouxeram. Então, assim, já citei aqui, mercado, compra e venda, né? E aí quando o clube vai ao mercado comprar, pode ser uma demanda do treinador, por exemplo. E isso eles trouxeram como exemplo. Acabei de lembrar, é um exemplo legal de citar. O treinador quer um jogador X. Pode ser que seja um pedido do treinador, beleza? Isso é muito comum no futebol, a gente sabe disso. Né? E nem sempre dá errado, tá? Porque a gente tem exemplos recentes para criticar, por exemplo, o Kudê trouxe o Patrick e o Edenilson. Verdade, deu errado? Deu errado. Mas o nosso maior título da história, que foi a Libertadores de 2013, foi um time montado muito pelo Cuca. Né? Também pela diretoria, teve Maluf, teve Alexandre Calil, beleza, mas muito pelo Cuca, que foi um cara que entrou diretamente nessa parte. Ele que pediu o Pierre, por exemplo, entre outros casos, né? Então, assim, hoje, como que funciona? Se o treinador chega para o clube e fala assim, eu quero o jogador X, esse jogador necessariamente será avaliado pelo SIGA, caso ele já não esteja no radar do SIGA ali como jogador monitorado. Então, Milito, agora vamos virar o ano, porque agora a janela já fechou, a próxima é só na virada do ano realmente, e o Milito pediu um atacante X. O SIGA vai pegar e vai analisar esses dados, e não só analisar esses dados e falar para a diretoria, olha, com base nos dados eu acho que faz sentido, ou que faz sentido se for até tanto de grana, não só isso. Vai dar ao clube, isso também saiu da boca do Rodrigo Weber, alternativas de jogadores com a mesma característica, com o mesmo valor, ou mais baratos, ou com condições mais fáceis de pagamento, enfim.
vai oferecer alternativas ao clube. Então o SIGA vai pegar os dados e vai falar, olha, o jogador que o treinador pediu é esse aqui, está avaliado, aqui estão os números dele, mas além desse, tem mais esse e esse que estão nesse mesmo perfil, nessa posição, com esse perfil de jogo, que são jogadores semelhantes ao que ele pediu. O clube vai tomar a decisão, investidores, diretor de futebol, e, enfim, a cúpula do futebol, o comitê do futebol, vai tomar a decisão e vai contratar. Ou não, né? Enfim, aí é com o clube. Então, o trabalho do SIGA, o trabalho dessas 14 pessoas, desse departamento que hoje é o que mais tem investimento em tecnologia, é o que mais recebe investimento em tecnologia do Brasil, de acordo com eles próprios, é bem amplo, porém sem papel decisório. Então, o torcedor deve cobrar o SIGA? É claro que sim. Acabei de falar que nenhum clube no Brasil investe mais em tecnologia do que o SIGA, então ele tem que ser cobrado. As análises têm que fazer sentido. As contratações, se a gente começar a ver aí cada vez mais o Atlético contratando jogadores, os caras não vingando, cada hora vem uns caras desconhecidos que brotam do nada aqui, o Atlético gastando grana nos caras e os caras não viram, é claro que o departamento tem a sua parcela de responsabilidade, porque não é ele que tomou a decisão, mas ele que respaldou minimamente essa decisão com base nos dados. E o investimento é altíssimo nesse departamento. Beleza. Só que é importante deixar claro que a decisão segue sendo do clube e que nem toda a orientação do SIGA é seguida. Né? Para o bem ou para o mal, vão errar, vão acertar, mas a decisão é do Comitê do Futebol. É um departamento relativamente novo, já falamos aqui que nasceu em 2021, o atual chefe do departamento chegou em 2022, tem 2 anos e pouco de casa, nem 3 anos ainda. E, de acordo com o que eles falaram nesse encontro, é um departamento de análise que vem tendo cada vez mais autonomia. Especificamente do ano passado para esse ano, o SIGA vem sendo cada vez mais ouvido. Então, esse profissional, o Rodrigo Weber, como um representante do departamento, ele já senta na mesa, por exemplo, ele até brincou nesse encontro com a imprensa, quando convidado, né? Ele não tem um passe livre, por exemplo, nas reuniões da cúpula do futebol do Atlético, que tem lá os investidores, o presidente, o diretor de futebol, enfim. Mas quando convidado, ele senta na mesa e ajuda a tomar essas decisões. Então, por um lado, é algo que a gente pode ter uma certa tranquilidade que o trabalho do Atlético em relação à formação de elenco, em relação a decisões que envolvem o futebol, ele está sendo respaldado por tecnologia e por uma equipe que efetivamente trabalha. Todo mundo, quando bateu o olho naquele relatório que vazou, e mais uma vez está aqui na descrição desse vídeo o link da matéria que eu fiz na época com o relatório sobre o Milito, todo mundo fez elogios, eu inclusive, porque era um relatório muito completo. Não era simplesmente uma questão assim, o Milito é um cara que joga pra frente, a gente quer um treinador que joga pra frente, vamos contratar ele, é isso aí. Não, era uma análise bem completa e isso a gente achou muito legal. E é legal realmente. E eu acredito que a longo prazo vai trazer grandes resultados. Agora, com o maior investimento do Brasil em tecnologia, isso não é só uma expectativa, passa a ser uma responsabilidade. O torcedor tem todo o direito de cobrar que isso efetivamente apresente resultados. Né? É um processo, é médio prazo, é um departamento novo, tudo isso a gente entende. É uma tecnologia, várias delas são tecnologias ainda novas, a comissão técnica precisa ajudar, no caso do Milito, aparentemente ajuda. É uma engrenagem. O SIGA sozinho não vai contratar bem, não vai mexer no time, não vai fazer o time ganhar. É uma peça da engrenagem, né? Mas eu acho que faz sentido investir nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de análise. O resultado precisa vir, porque sem ele não faz o menor sentido. Se a gente olhar daqui a 10 anos e ver as contratações do Atlético respaldadas pelo SIGA e ver que a maioria deu errado, que o Atlético gastou o dinheiro mal, etc., aí realmente a gente vai ter que vir aqui criticar. Nesse primeiro momento de entendimento do que é o departamento, agora com um pouco mais de clareza, com números, como eu falei, 14 profissionais, maior investimento do Brasil, etc. Eu achei legal, gostei das informações que foram repassadas e é importante para você também entender um pouco mais como funciona essa engrenagem. Vamos torcer para que o Atlético, respaldado por esses números e por essa autonomia desse departamento de análise, tenha decisões cada vez mais acertadas. O Atlético não está mais entre os 3 maiores investimentos do Brasil, como já tivemos, por exemplo, lá em 2020, 2021. O Atlético não tem hoje o melhor CT do Brasil, não está entre os 3 melhores, como já tivemos lá em 2010. Então o Atlético tem que ser mais eficiente que os concorrentes em vários aspectos para conseguir superar essa desvantagem financeira em vários momentos e ganhar desses caras, né? O vice-líder do Campeonato Brasileiro hoje é o Fortaleza.
com um jogo a menos, inclusive 2 pontos a menos que o Botafogo, que é o líder. Ou seja, se ganhar o jogo a menos, é o líder do campeonato. É um time que tem folha salarial menor que a do Atlético, por exemplo. Então, trabalho bem feito dá resultado, né? E investimento em tecnologia, na minha cabeça, faz sentido. A médio prazo e a longo prazo, a gente precisa ver o resultado em campo. Em campo, nas vendas, caso contrário, aí não vai ter passado de um lindo discurso. Tomara que a gente, mais para frente, porque essa análise precisa ser olhada com um distanciamento maior, a gente está no meio do processo ainda de construção, né, desse novo momento de investimento do Atlético em tecnologia, mas depois desse distanciamento, tomara que a gente olhe para o Siga e pense, caramba, fez sentido, deu certo, melhoramos e com isso vencemos mais, porque é para isso que existe o investimento nesse departamento. Acho que foi um vídeo legal para esclarecer para vocês o trabalho do Departamento de Análise do Atlético, do Siga, do Centro de Informações do Galo, que é o nome aí dessa, né, da sigla. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e mande o conteúdo para os amigos. E até o próximo vídeo aqui no canal. Essa semana a gente tirou um pouquinho o pé, eu estou descansando um pouco também, mas a gente volta com tudo, programação normal na semana que vem, com live, com pré-jogo, com como os caras vêm, com live, né, no estádio no dia de Galo e São Paulo, com cabeça fria, programação normal aqui do canal que vocês já estão acostumados. Tamo junto, saudações atleticanas, aquele abraço.